2025 tá aí e você se perguntando, ainda vale a pena eu tentar migrar para a área de dados? Galera, meu nome é Thiago Jatobá, eu tenho mais de 15 anos de experiência trabalhando com dados e no vídeo de hoje eu quero tentar te ajudar. E já de cara, a resposta é sim, vale a pena migrar para a área de dados. Por que eu falo isso? Eu comecei a trabalhar com dados em 2010. Primeira empresa que eu passei, B2B. Segunda, consultoria. Terceira, B2C. Depois, investimento. Depois, B2C, B2B. Depois, banco. E agora, por fim, na minha empresa atual, a parte de seguros. E o que dentre todas elas existe de comum na minha passagem por elas? É trabalhar com dados. Então, independente do segmento hoje no mercado que você queira ingressar, que você tenha o objetivo de ingressar, eu posso te garantir, vai existir a necessidade de poder manipular dados. Ou seja, vão existir oportunidades para poder se trabalhar com dados. Legal. E aí uma pergunta que eu sempre recebo sobre ingressar na área de dados é se precisa ter faculdade. A resposta é não. Porém, seria bom você ter uma faculdade. E aí, por que eu falei não? Eu já conheci muitas pessoas que trabalham com dados e elas não têm faculdade. Né? Elas acabaram se especializando em ferramentas específicas, em pontos, em clouds específicas e por aí vai. E elas não têm faculdade, só que essa especialização ela serve como uma comprovação para se trabalhar, né, com dados. E a faculdade ela acabou não se tornando necessária. E aí a resposta, ao mesmo tempo que não é sim, porque, por exemplo, se você tem o objetivo de sair do país, o seu nível de formação ele influencia dentro do contexto da sua pré-seleção. Por exemplo, até o próprio e até para os próprios Estados Unidos. Se você tem uma faculdade, se você tem uma formação, isso acaba influenciando para que você consiga ingressar ali e aceitar aquela job offer. E que aquela job offer, inclusive, ela se torne possível. Tá? Então, faculdade é interessante por isso. E tem um outro aspecto também que esse eu acho que é o mais importante. A faculdade hoje em dia, ela acaba te trazendo um contexto de storytelling, de pensamento crítico, que você tem que desenvolver para conseguir tanto aprender matérias específicas, interagir com outras pessoas e resolver o seu problema ali da faculdade, o seu TCC e por aí vai. Então, a faculdade ela é importante por isso, tá? Beleza. Já entendi aí, Jatobá, qual que é o seu, por onde você passou, sobre esse ponto de faculdade. Legal, mas quais são as disciplinas possíveis para que eu consiga ingressar na área de dados? Existem diversas, só que eu vou falar para vocês aqui as principais, tá? Ou principalmente nesse momento que a gente está vivendo agora. De maneira impreterível, vai existir a disciplina de engenharia de dados, vai existir a de ciência de dados, vai existir a de arquiteto. A gente pode falar também sobre a parte de plataforma, que basicamente é a galera que está olhando o ambiente que foi implementado, e aí os projetos, a saúde daquele ambiente, a parte de governança também, de certa forma. Não governança no contexto de governança dos dados em si, né? Mas mais uma questão de segurança, de catálogo desses dados, de boas práticas de uso desse dado e por aí vai. Vai ter a galera ali de LLM e de Machine Learning, inclusive bem hypada ultimamente, vai ter a galera de DataVis e por aí vai. Então existem disciplinas ali dentro do contexto do trabalho com dados. É legal você entender como você funciona e tentar, baseado nisso, buscar algumas dessas disciplinas, porque a sua afinidade ali do como você funciona, seus soft skills, eu acho que pode potencializar a sua entrada aí dentro dessas áreas. Legal? Boa. Beleza, então escolhi uma área e quero começar a trabalhar naquela área. Quais que são as dicas que eu dou aqui para você? Seja protagonista no contexto de entendimento das suas regras de negócio, tá? E eu vou falar o porquê. Dentro do processo, quando você começa a trilhar e dar os seus primeiros passos, é normal que você se desenvolva na parte técnica. O que isso quer dizer? Você vai entregar o seu primeiro código com a qualidade X, talvez não seguindo as melhores práticas,
usando talvez num contexto ali do que você está implementando. Se você, por exemplo, estiver trabalhando com PySpark mais SQL do que propriamente o PySpark, e tudo bem, faz parte do processo, né? Quem está começando, começa de algum lugar, e essa parte do código, ela é aceitável, tá? O seu gestor, ele tem que entender isso e tem que olhar de uma maneira positiva. Agora, o que nunca vai ser aceitável, você pegar um problema específico, independente do seu nível de senioridade, e você entregar um valor errado. Trabalhar com dados, a disciplina em si, ela é uma disciplina complexa. Por que ela é complexa? Porque você vai estar lidando com diversas colunas, diversas regras de negócio, diversas tabelas para você, às vezes, implementar uma regra em específico. Então, não é como você, dentro do contexto da engenharia de software, se preocupar com o campo que você está colocando para receber um CPF e por trás ter um validador de CPF. Implementou aquela funcionalidade, está concluído. Muitas das vezes você tem que trabalhar num contexto de coletar esse dado, tratar esse dado, elevar o nível de qualidade dele, para aí depois você conseguir aplicar a regra em específico, tá? Então, tenha bastante responsabilidade e seja protagonista no contexto de você compreender qual que é o desafio que você precisa ultrapassar, implementar, resolvendo aquele problema em específico, tá? Outro aspecto importante também que é legal de se falar é o seguinte, principalmente para você que está começando na carreira agora. Pô, seja brother, né? Socialize, trabalhe em equipe, tenha escuta ativa, ouça os seus pares com mais tempo de experiência, esteja sempre disponível para poder ajudar, porque esse processo ele vai ser importante para você, tanto no contexto das pessoas se enxergarem bem e tentar te apoiar em acelerar esse teu desafio aí, né, de continuar se desenvolvendo dentro do contexto de dados e se mantendo dentro da área de dados, como vai te ajudar também, às vezes, a acelerar o conhecimento do que você precisa adquirir, tanto na parte técnica como na parte de negócio. Então, seja amigo, seja brother, trabalhe forte ali para você manter a cultura do teu time funcionando, operando e por aí vai. Dica bônus aqui para a gente caminhar aí para o final do vídeo e não ficar tão extenso. Hoje em dia, caso você não opte ir para uma faculdade, existem muitas formações dentro das principais clouds, das principais ferramentas de mercado, tá? O Google, por exemplo, tem o Skillbush, a Databricks tem o Databricks Academy, e, enfim, todas as plataformas hoje em dia, elas têm a sua parte de Academy. Existem muitos cursos free lá dentro, tá? Você não precisa necessariamente, e aqui a plataforma do YouTube é uma plataforma muito consumida, né? Só que a maioria das vezes você fica muito à mercê do racional que aquela pessoa que está passando o conhecimento quer empregar, né? E quando você pula para dentro dessas plataformas, né, desses academies, é muito as boas práticas e o como deveria ser. E aí com um olhar, com um prisma de quem é dono daquela plataforma em específico, tá? E obviamente isso não quer dizer tudo. Podem existir conteúdos, não só aqui no YouTube, como em outras plataformas, que são extremamente relevantes, porque muito da experiência das pessoas que estão administrando aquele curso estão empregando na passagem daquele conhecimento, são importantes, né? Mas é legal você ter um ponto de partida, e eu sempre recomendo, para você começar a entender um pouco mais a plataforma, você pular para dentro desses academies. Só reforçando, eu super recomendo, vale super a pena você ingressar na área de dados em 2025. Se você entrou aqui esperando que eu falasse que não vale a pena, você está extremamente enganado. Eu trabalho há mais de 15 anos com dados, e aí um ponto interessante, até aproveitando aqui nessa minha fala, é o seguinte: eu comecei como estagiário, dentro dessa empresa fui promovido para júnior, trabalhei, surgiu uma oportunidade no mercado, eu fui lá, troquei de empresa, fui promovido mais uma vez, trabalhei, e isso foi acontecendo de maneira sucessiva, até a minha profissão que eu estou, na minha empresa que eu estou hoje, né, com o cargo que eu estou hoje, eu estou como gerente de dados hoje, trabalhando com times multidisciplinares ali dentro do contexto de dados, e para mim foi muito gratificante, obviamente, ter percorrido esse caminho, ter adquirido toda essa experiência e poder hoje estar aqui compartilhando com vocês. Então eu sou a prova viva que super vale a pena trabalhar com dados. Já vi várias pessoas que tiveram formação, por exemplo, em economia, biomedicina, engenharias, matemáticas, física,
e por aí vai, e tiveram interesse em ingressar na área de dados e hoje trabalham com dados. Posso falar também por essas pessoas que eu acabei conhecendo nessa minha jornada de trabalho, que super vale a pena trabalhar com dados. Porém, tá? Um outro ponto importante aqui, não é uma trajetória relativamente simples. E aí eu vou falar um ponto importante para vocês. Precisa ter resiliência para esse processo, principalmente no início, tá? Então, se você está sendo motivado por um aspecto específico, né? Por um motivo específico, por exemplo, salário, uma tecnologia que eu estou ouvindo muito, é uma matéria que eu estou ouvindo muito falar no mercado, se são coisas isoladas, pare antes, repense e tente encontrar outros motivos, porque esses motivos eles são importantes para que você consiga se manter tentando, tá? Eu devo ser sincero com vocês em falar que não é fácil, mas é possível. Caso você tenha os seus motivadores corretos, caso você tenha a sorte de encontrar bons gestores, porque esse é um aspecto importante também. Então, sim, eu recomendo você ingressar na área de dados. E o que eu puder também ajudar com o conteúdo aqui no canal, caso você tenha alguma dúvida, pode me mandar lá no LinkedIn. Será um prazer poder responder todos vocês. Agradeço por você ter ficado aqui até o final desse vídeo. Peço desculpas pela minha ausência. Meu último vídeo, se eu não me engano, foi em novembro do ano passado. Acaba que por motivos maiores eu tive que me dedicar aqui à minha filha, que estava em período de férias na escola. Tive que me dedicar a um trabalho importante também, uma entrega super importante que estava acontecendo ali em janeiro. E acabei me ausentando. Mas quero voltar aqui com conteúdo com vocês. Caso você não seja inscrito aqui no canal e você gostou desse vídeo, eu te convido a se inscrever no canal, deixar um like, para que esse conteúdo ele tenha um maior alcance, para que a gente consiga cada vez mais aqui através do meu canal poder ajudar pessoas que estão começando aí na carreira ou não, né, já estão na carreira, mas estão tentando migrar de área dentro do contexto ali de dados para uma outra disciplina, para um outro capítulo. Eu acho que as dicas aqui elas são super relevantes e obviamente que acaba me incentivando a continuar a produzir conteúdos aqui para você. Então, se inscreva no canal, deixa um like aí, um comentário e até o próximo vídeo, galera. Valeu!